Muito boa noite, galera. Podem ir chegando, né? Para a nossa live. Semanalmente estamos aqui ao vivo às 8h30 da noite, tá certo? Produzindo conteúdo, tirando dúvidas de vocês. E hoje a gente vai falar sobre um tema super interessante, né? Que é que define bons resultados na harmonização facial, que não é procedimentos estéticos. Então vamos deixar a galera entrando, tá bom? Meu nome é doutora Lisandra Lago, sou médica, trabalho com medicina estética facial e corporal em Feira de Santana, Bahia, tá certo? Enquanto as pessoas vão entrando, a gente vai batendo um pouquinho o papo sobre esse tema que é muito importante. E por que? Qual foi a ideia principal de trazer esse tema? Porque muita gente destina os bons resultados, né, aos resultados harmônicos, que eles tenham a ver isoladamente com a questão dos preenchimentos, né? Com a questão dos bioestimuladores, com o botox, com os procedimentos estéticos em geral. Mas o que é que a gente sabe, né? Na grande maioria dos casos, que não se destina só a isso, nossos bons resultados. Mas sim, o ponto-chave está na nossa avaliação, é no momento da nossa consulta, no momento que a gente traça esse plano de tratamento para esse paciente, entendendo todas as suas queixas, tá certo? Entendendo tudo que ele se incomoda, tudo que ele merece fazer de procedimento, organizando isso numa linha cronológica para a gente saber qual procedimento a gente vai fazer primeiro, qual procedimento a gente vai fazer depois. Porque isso tudo vai estar definindo o nosso, né, resultado, o nosso gerenciamento do envelhecimento. Boa noite, tio. Boa noite, tia. Então, quando a gente pensa, né, no melhor resultado que a gente pode entregar para esses pacientes, vai estar o ponto-chave no momento da nossa avaliação. Independente se esse paciente vai fazer vários procedimentos de um só momento ou ele vai fazer por etapas, o plano de tratamento vai vir enumerado por grau de prioridade para que ele se organize e ele saiba o que é que ele merece fazer primeiro, o que é que ele se beneficia de primeiro, né? E é exatamente por isso que esse paciente, quando pula essas etapas, que em alguns casos a gente consegue, né, ver que a gente tem resultados muito bons e resultados de harmonização facial que são muito artificiais. Então, eu não abro mão do momento da minha avaliação, no momento que eu entendo as dúvidas, esclareço, né, que a gente quer com cada procedimento, que ponto que a gente quer chegar. Cada etapa dessa vai ser conversada e esclarecida para meus pacientes. E eu vou trazer para vocês esse caso super especial, porque esse caso dessa paciente demonstra o quanto que alguns pacientes chegam achando que merecem realizar algum tratamento específico. E nesse momento da avaliação que a gente, né, conscientiza, esclarece e eu mostro o que ela realmente merece, né? Que é a avaliação completa. O caso dessa paciente que ficou sensacional, tá? Um caso que a gente fez, um full face que a gente realizou, mas que a gente conseguiu entregar um caso lindo para essa paciente, com muito além do que ela achava que ela merecia. E o engraçado dessa paciente é que quando ela chegou para mim, eu falei para avaliação, quando eu enumero, né, esses procedimentos para essa paciente entender o que é que ela precisa fazer primeiro, o preenchimento dessa região aqui, que a gente chama do malar, estava muito antes do lábio. Ela, não, doutora, eu acredito que eu não preciso de malar, não. Eu falei, esse é um ponto indispensável para você, não tem negociação desse malar aí, porque é o ponto que vai trazer mais beleza para sua face. E foi também com essa região, né? Ela fez um tratamento de full face, ela fez malar, ela fez o lábio que ela tanto desejava, porque ela merecia fazer. Fizemos o queixinho, fizemos a mandíbula, fizemos fossa, fizemos vários pontos de preenchimento. Mas o que era ponto de beleza para a face dela, ela achava que nem precisava. Então, por isso que eu sempre digo, né, que quando a gente pensa nos tratamentos faciais, a gente tem que entender que eles são tratamentos, tá? E todo tratamento tem que ter um diagnóstico antes. Pra gente tratar corretamente, a gente tem que diagnosticar corretamente. Isso a gente só consegue fazer com avaliação bem feita. Quando a gente entende da anatomia do caso para cada paciente, que é individual, tá certo? Deixar muito bem claro que cada paciente tem a sua avaliação individual, porque cada rosto é individual, cada rosto tem uma necessidade, um processo de envelhecimento, que é muito único de cada paciente. Então, não existe receita de bolo nesse processo. E é exatamente nesse momento que a gente consegue ter um diagnóstico bem feito, que a gente, consequentemente, com um profissional capacitado, com a técnica devida, a gente vai ter, né, um tratamento bem feito e um resultado maravilhoso, como for dessa paciente, né, que está hiper satisfeita, né, com a autoestima lá em cima, porque é isso que a gente quer.
Mas a paciente precisa entender que por isso que a gente precisa dessa avaliação, para a gente conseguir entregar resultados como esse, que a gente entende por completo a dor desse paciente, avalia o que ele merece fazer, o que ele pode fazer, né? Não é só o que ele merece, o que ele pode fazer naquele momento. Porque alguns procedimentos a gente vai fazer primeiro, outros a gente vai deixar um pouquinho para depois, para seguir aquela ordem cronológica, de acordo com o momento financeiro do paciente, de acordo também com a estética que a gente quer entregar. E isso vai ser único no nosso processo. Então, esse é um dos casos que eu vou trazer aqui hoje para vocês entenderem o quanto que é importante esse paciente, né, passar por essa etapa da avaliação, confiar nesse profissional, né, entregar o seu rosto profissional que ele escolheu, para que a gente possa entregar resultados maravilhosos como o dessa paciente. Tem um caso também muito lindo dessa outra paciente que a gente vai conseguir entender a importância da nossa avaliação global, tá certo? Olha só, olha que caso sensacional, né? Dessa paciente que, como eu botei, ela nem sabia que precisava de preenchimento de queixo. E quanto que eu abordo isso em consulta? Porque, no caso dela, excepcionalmente, o preenchimento de queixo é que veio a chave do tratamento dela. Ah, Alice, foi só o queixo? Não, essa paciente, ela fez o queixinho, ela fez o bioestimulador, ela fez o botox, ela fez malar, ela fez fossa, ela fez bigode chinês, ela fez várias outras regiões. Porque cada vez que a gente vai associando mais tratamentos, a gente vai elevando a resposta, tá? Essa combinação potencializa a resposta dos nossos procedimentos, tá certo? Mas a chave do tratamento dela era esse preenchimento de queixo, é o que ela... É indispensável no caso dela, tá? É prioridade, tá entre as 3 prioridades. E ela nem sabia que ela não tinha queixo, como ela mesma me disse, né? A gente acabou na risada. É uma paciente que tá cada dia mais jovem, cada dia mais bonita, mais autoconfiante com sua imagem, né? Que tinha, assim, também um processo de envelhecimento, que ela tinha essa queixa ativa, mas o que trouxe o tchan do resultado dela, ela nem sabia que merecia. Então, é isso que eu falo, né? Os pacientes, ele não tem esse conhecimento técnico para saber qual procedimento que ele vai merecer fazer. E por isso que a avaliação, o nosso momento da consulta, que a gente traça aquele plano de tratamento, é o momento que a gente consegue, sim, né, fazer toda essa base de sedimentação, porque tudo começa no plano. A partir disso, a gente vai para a parte prática para a gente entregar os melhores projetos para os nossos pacientes. Queixo é vida, ficou lindo, né, Moniquita? Quem já fez preenchimento de queixo não larga nunca mais, gente. Porque queixo é uma área que, assim, quem nunca fez não sabe da importância, da beleza que a gente consegue no perfil. Olha como o rosto dessa paciente rejuvenesceu, o perfil ficou muito mais alinhado. Você tem uma sensação que esse nariz diminuiu à medida que a gente trouxe proporção para esse lábio, para esse queixo, né? Quando a gente olha de perfil, a gente sempre vai avaliar o nariz, o lábio e o queixo. Então, nesse caso, a gente consegue ver como teve mais harmonia e proporção nessa face, sendo que a gente não fez preenchimento de lábio dela, a gente não mexeu nesse narizinho, mas você tem uma sensação que o nariz ficou mais harmônico. Antes, você sentia que o nariz tava, tipo assim, chamando mais atenção pro nariz, porque ele fosse um pouquinho mais projetado. Depois que a gente tratou esse perfil, a gente consegue ver o quanto ficou mais harmônico essa face. E é isso que a gente deseja com os nossos procedimentos. É trazer harmonia, é trazer beleza, rejuvenescimento. Todo esse compilado, tá certo? Que a gente vai conseguir entregar resultados lindos, como o dessa paciente. Marco botou aqui. Ó, Moniquita. Marco botou aqui meu presente aí, meu botox. Marco, então, gente, precisa gerenciar esse envelhecimento. Né? Ficou perfeito, né, Isabel? Exatamente. E super natural, que é melhor de tudo, né? Quando a gente olha pro antes, a gente consegue perceber o quanto que ela precisava de um preenchimento de queixinho. Mas quando você olha essa paciente hoje, quando ela chega, ninguém na recepção vai dizer o quanto que ela tem de ali no queixo, o que ela já fez, o que deixou de fazer. Porque ficou harmônico, é isso que a gente quer, né? A gente quer trazer beleza sem dizer gritantemente que fez o procedimento, né? Não é isso que a gente traz como beleza hoje. Já deixou a dica aí. Então, é por isso que eu sempre bato, né? É esse momento que a gente faz essa avaliação, que a gente vai analisar. Tem alguns pontos pra gente analisar, como foi o caso dessa paciente que eu falei do perfil, que é um ponto que a gente vai analisar. A gente vai analisar a proporção dessa face, tá bom? A gente vai analisar se esse paciente já tem um processo de envelhecimento, não é só embelezamento dessa face, eu tenho que cuidar, em alguns casos, do processo de envelhecimento. Tem alguns pacientes que têm um processo de emagrecimento intenso e isso causa uma flacidez, então isso tem que ser avaliado também. Ou seja,
Quando a gente pensa nesses tratamentos, a gente tem que pensar em todas as camadas da nossa pele, tá certo? Por isso que eu sempre, quando eu falo da associação, porque cada procedimento desse, ele vai tratar uma camada específica. Então, por isso que só com Botox eu não consigo entregar o mesmo resultado de um Botox e um bioestimulador, de um Botox e um fio, porque o Botox vai tratar uma camada do nosso plano. O bioestimulador vai tratar outra camada, o preenchimento outra camada. A mesma coisa, né? Quando a gente faz uma casa, não tem o tijolo, o cimento, o reboco, a pintura, assim é a nossa face. Então, a gente tem que avaliar todas essas camadas e vir tratando todas essas camadas. Por isso que sempre que a gente consegue associar, a gente consegue potencializar os nossos resultados. Se a gente fizer uma construção, a gente está fazendo nossa casa, a gente fizer uma parede, um cimento, com tijolo, com reboco no pintar, fica a mesma coisa? Não fica, né? Fica muito mais belo quando a gente faz todas as etapas, né? Assim é com a gente. Não tenho dúvida que assim é com o nosso rostinho. Então, a primeira etapa que a gente faz é avaliar como estão todas essas camadas. Entendendo isso, a gente vai entender o processo de envelhecimento desse rosto, que cada um é único, e envelhecemos de formas... Ai, Jesus, tá muito barulho, né, gente? E envelhecemos de formas diferentes, tá? Independente de termos a mesma idade. Foi uma coisa que eu trouxe até hoje. Tem alguns hábitos da gente que a gente pode acelerar o nosso processo de envelhecimento e outro a gente pode retardar. O paciente que tá fazendo com frequência os seus procedimentos, um paciente que se cuida, que gerencia esse envelhecimento há muito tempo, vai ser um paciente que vai ter um processo de envelhecimento com 40 anos diferente daquele paciente que não faz procedimento nenhum, que se expõe ao sol sem filtro solar, que fuma, que dorme mal, que é muito estressado, mesmo que esses dois pacientes tenham 40 anos. Então, tudo isso a gente vai avaliar, tá certo? No momento da nossa consulta. Então, não tem receita de bolo nem para pacientes da mesma idade com duas queixas aparentemente iguais, tá certo? Tem esses dois perfis de pacientes que eu expliquei a vocês e vai ter um paciente que se expõe ao sol, que fuma, que tá achando que tá com ruguinha. E vai ter um paciente que faz todo esse combinado de alimentação saudável, atividade física, usa protetor solar, dorme bem, não fuma e tá se queixando de algumas ruguinhas. O tratamento desses dois pacientes, mesmo que eles tenham 40 anos, não vai ser igual. Então, nada na harmonização, na estética, é igual. Não existe Ctrl+C e Ctrl+V, é tudo individualizado. E é assim que a gente chega nos melhores resultados, tá certo? Como foi o caso, né? Como é o caso de todos os outros pacientes que a gente mostra sempre na internet, nas nossas lives. Vou trazer esse outro caso para a gente abordar também esse ponto, porque a partir do momento que a gente entendeu esse processo de envelhecimento, que cada rosto é único, a gente vai agora para o nosso plano de tratamento. Quando a gente planeja, a gente vai entender o que o paciente tem de queixa e a gente vai alinhar com o que ele realmente precisa. Porque nem sempre o que o paciente tem de queixa vai ser o ponto que a gente vai tratar. O caso dessa paciente é uma paciente jovem, tá certo? Então, por ser jovem, ela achava que ela não precisava de preenchimento, porque na cabeça dela, preenchimento faz quem é gente mais velha, né? Pra reestruturação da face. Então, ela queria fazer só o Botox. E olha que resultado sensacional a gente entregou. Esse antes e depois foi imediato, ou seja, ela já saiu mais bonita na consulta. Ela fez a consulta, a gente realizou os procedimentos no mesmo dia e ela já saiu bela assim, achando ela que ela precisava só do Botox, tá? Então, é nesse momento, como eu falei, que a gente consegue esclarecer, entender, olha, Botox é um pilar do nosso tratamento, mas você precisa, como foi o caso dela, precisava de um preenchimento de fossa, de lábio, de queixo, tá certo? Um pouquinho na olheira, porque ela tem uma olheira funda. Então, isso tudo que trouxe beleza para essa face, porque o Botox em si não é para ele, né? Desde que ele seja feito por uma pessoa capacitada e estudada para isso, não é para ele mudar seu formato do rosto, a sua expressão. O Botox é pra gente tratar alguns pontos que a gente deseja de ruguinha, alguns outros casos também tem outros tratamentos, mas ele não vai mudar a estrutura, não vai volumizar o seu lábio. Isso é o preenchimento que a gente consegue. Então, ela nunca ia sair tão bonita assim do consultório se ela tivesse realizado apenas o Botox. No máximo que ela ia conseguir é tratar umas ruguinhas da testa, né? Que só com o Botox do terço superior. E nada mais, sem mudar a expressão, sem mudar o formato do rosto. Porque não é isso que a gente faz com o Botox, desde que ele seja bem feito, tá, gente? Porque às vezes, se
Se você fizer um botox muito forte, congela muito a expressão do paciente, ele vai sim mudar um pouco a expressão. Vai ter aquela sensação que a pessoa não tem expressão nenhuma na face, né? Que tá sorrindo, tipo assim, tá sorrindo, tá assim, tá triste, tá assim, tá tudo muito congelado. Mas não é essa a estética que a gente acredita que a gente faz com os nossos pacientes, tá bom? E um ponto muito importante, tá certo? A gente sempre fala muito, o paciente queria fazer preenchimento daquilo, outro. Tem um ponto muito importante, que é o que o paciente não precisa fazer e ele acha que precisa. Eu tenho uma paciente que ela sentia, vou trazer o caso dela aqui agora, o caso dessa paciente, ela sentia, tá, que o lábio dela era muito grande, porque ela já tem um lábio volumoso, e que o nariz era muito empinado. Sendo que, na realidade, o que ela merecia era um tratamento desse terço inferior. O que realmente acontecia no rosto dela é que ela não tinha queixo nem mandíbula. Então, por essa região já ter um pouco de volume, por o lábio ser muito bonito, já muito volumoso, ela sentia que isso é que estava destacando muito no rosto. Então, na cabeça dela estava muito grande. O que, na verdade, estava lindo. Só que faltava um queixinho e uma mandíbula. E desse formato, nesse caso, a paciente realizou apenas esses 2 procedimentos, tá certo? Sabendo que, quando eu falo que o paciente realizou apenas esses 2 procedimentos, essa paciente realizou preenchimento de queixo e preenchimento de mandíbula. Foi uma quantidade de produto diferente daquela outra paciente que eu trouxe, que também realizou preenchimento de queixo e de mandíbula. Para que vocês entendam e fortalecendo a ideia que cada caso é único. Quando eu digo que uma paciente vai precisar de um preenchimento de queixo, não quer dizer que no caso dela vai demandar a mesma quantidade de produto de outro paciente. Por quê? Porque tem a anatomia desse paciente que é diferente, a densidade dessa pele, a projeção desse osso, da forma que esse paciente acomoda esse produto no rosto. Então, tudo isso é único. Por isso que eu sempre falo, né, que os pacientes vêm, eu queria a boca de não sei quem, eu queria isso de não sei quem. Não existe isso. A gente está aqui para fazer procedimentos para realçar os seus traços, não te fazer parecer com ninguém, tá certo? Primeiro ponto que eu sempre falo. E segundo ponto aqui, a forma que o produto vai acomodar no seu rosto vai ser diferente da forma que vai acomodar no meu rosto. Vai ser diferente da forma que vai acomodar do paciente que vai vir logo depois de você. Então, além do nosso planejamento ser único, a forma que o paciente responde aos procedimentos também é de forma única. Então, não existe como a gente ficar replicando casos que a gente vê na internet e acha que pra gente seria bom, tá certo? O que não é, tá bom? Então, por isso que, além de indicar procedimentos, eu sempre trago com muita clareza e falo, você está aberta. Se você não quiser aceitar o que eu estou falando, você está aberta a procura do profissional, porque a gente tem que respeitar a opinião do paciente. Mas, se você confiar e quiser, né, ficar ainda mais bonita, faremos desse jeito. E toda vez que o paciente confia, a gente consegue entregar resultados lindos como esse, né? Teve uma paciente que ela tava com muito medo de realizar o preenchimento de queixo. Só que no caso dela era indispensável o queixinho. Aí eu falei, você tá aberta pra fazer essas outras áreas que você acha que precisa de preenchimento agora, mas que vai deixar seu rosto ainda mais masculino. E a dor dela era essa, ela não tinha traços femininos. O nosso rosto também tem traços femininos, assim como o nosso corpo. Então, ela precisava de queixinho, mas precisava também da região de malar, precisava de um lábiozinho. E no caso que ela queria mandíbula, deixar um rosto mais masculinizado do que ela já tinha e não ia trazer a beleza que, no fundo, quando a gente procura para fazer um procedimento, o paciente acha que precisa de uma coisa, mas o coração dele tá falando assim, eu quero ficar mais autoconfiante, eu quero ficar mais bonito, eu quero passar uma imagem de maior segurança, eu quero passar uma imagem de maior autoridade, né? No fim, o que a gente comunica, achando que é botox, estimulador, preenchimento de queixo, é isso. A gente quer ficar mais belo, mais confiante com a nossa imagem. A gente quer, né, curar algumas feridas que a gente teve da infância, talvez, com algum ponto de, né? Com estética, mexe muito com a gente. A gente quer, no fim, é isso. Então, o que ela queria não era o que ela estava dizendo. O que, no fundo, ela queria não era o que ela estava verbalizando. E cabe a mim, como profissional que você confiou, entender isso e com meu olhar técnico, que a gente estudou muitos anos para isso, para falar, para você o melhor caso é esse. Então, é por isso que eu sempre bato tanto na internet quanto na minha consulta o valor desse momento da avaliação. O valor da gente
parar para pensar nesse plano de tratamento, porque é ele que vai definir as etapas dos nossos procedimentos e ele que vai nortear toda a beleza que a gente vai conseguir entregar para cada paciente de forma única e singular. E assim somos, né, gente? Então, por isso que eu quis trazer esses casos para vocês, né? Com essa charadinha de que o que a paciente achava que ela merecia, que achava que ela queria, não é necessariamente o que ela merecia. E isso é um ponto muito importante a gente falar. Porque hoje o conhecimento está disseminado, muita gente faz procedimento, muita gente conhece mais sobre os procedimentos, então os pacientes chegam cada vez mais prontos na consulta. Pronto que eu digo é com relação ao quê? É achar que ele já fez lábio em um momento, e agora que ele veio, já fez lábio com outro profissional, e agora que ele veio pra mim, ele precisa fazer lábio de novo. Sendo que ainda tem produto ali, não precisa de lábio agora, né? Na grande maioria dos casos, mulher adora lábio, né? Quem é que não acha? Não? E assim, merece sim esse preenchimento de lábio em muitos casos, tá? O lábio dá muito tchan no rosto de uma mulher e de homens também. Mas não é excesso de preenchimento que vai trazer esse tchan, entendeu? Às vezes a gente precisa dar um passo para trás pra gente conseguir avançar nos nossos tratamentos. Então, é por isso que quando o paciente chega com essas avaliações prontas da internet e outros profissionais acatam, que a gente tem aqueles resultados artificiais, que a gente começa a ter, né, a perda da identidade, porque começa a preencher às vezes tanto que a gente começa a mudar o formato do rosto mesmo. Em alguns casos, mudar um formato específico de algumas regiões é muito bom, porque a gente vai trazer beleza, mas em muitos casos, essa perda do formato é para trazer uma desarmonia. Tanto que a gente já tá vindo de uma era da desarmonização, que a gente tá seguindo uma linha muito mais natural, por ter muita gente fazendo o que o paciente acha que precisa, sem estar com olhar técnico, conduzindo esse procedimento, esses tratamentos em geral, né? E outro ponto que a gente vê que está sendo muito importante também é que tem resultados que não se sustentam ao longo do prazo. O que é que eu estou dizendo isso? Quando você faz um preenchimento por cima do outro, vai chegar uma hora que isso vai acumular e extravasar. Eu vejo muita paciente com preenchimento de lábio extravasado. E por isso que dá aquele bico de pato, aquele, né, que a gente vê o pessoal falando muito na internet. No dia a dia a gente conhece muita gente e não é só por volume. Às vezes é o produto que não tinha mais como acomodar naquela região, extravasou e ficou uma coisa desarmônica. Então por isso que eu falo que às vezes a gente precisa dizer um não pra gente conseguir depois avançar. Então tem casos de paciente que eu preciso tirar esse preenchedor pra gente deixar esse solo agora fértil pra gente colocar um novo preenchimento e começar dali essa construção de uma forma muito mais orgânica, né? Que é o que eu falo, muito mais natural, elegante, pensando na longevidade desses procedimentos, não só no momento específico. Preenchimento é muito bom, bioestimulador é muito bom, botox é muito bom, mas tudo isso é muito bom quando muito bem indicado, tá certo? Então, essa live de hoje era para trazer consciência para vocês quanto que é importante a nossa consulta. Porque tudo isso que eu tava falando é muito bom, mas com indicação médica devida. E quando a gente não tem essa indicação, se eu fizesse o que essas pacientes que eu trouxe pra vocês, que eu trouxe aqui hoje pra vocês, se eu fizesse o que elas queriam, realmente queriam, eu não ia chegar em nenhum por cento desses resultados lindos que vocês viram aqui, tá certo? Então, espero que tenham entendido o valor da consulta, o valor dessa avaliação, tá? Ao momento que o valor do nosso plano de tratamento, que ele vai estar sempre enumerado por etapas para que você entenda o que você precisa fazer, para que você se organize, para você saber que na próxima vinda você vai ter essa etapa e essa etapa para concluir. Isso é maravilhoso. Eu, como paciente, ia amar saber quais são as próximas etapas com esse plano todo na minha mão. É como se fosse um projeto de uma casa. Tá tudo aqui, eu sei daqui, agora a gente vai para aqui, para aqui, para ali, entendeu? Você consegue se organizar tanto com o tempo quanto financeiramente. Então, tudo isso flui muito bem. E a gente consegue pensar no gerenciamento do envelhecimento de forma longeva. Ou seja, não é você sair fazendo procedimentos aleatórios. É você ter uma organização e um plano pensando num tratamento completo, como eu citei, sem que fique nada solto. Porque quando fica solto, esses procedimentos soltos,
a gente não consegue entregar um gerenciamento bem feito e corre o grande risco dessa desarmonização, dessa perda de identidade, tá? Em vez de trazer beleza, trazer o contrário, tá bom? Então, eu quero agradecer vocês pela atenção, por terem participado da live de hoje. Alguém que tenha ficado com alguma dúvida sobre como é que funciona a nossa avaliação, nossa consulta, pode mandar mensagem, tá certo? Essa live vai ficar salva. Se não quiser mandar na live, pode mandar no direct que a gente responde, tá? E se você quiser, né, buscar fazer essa avaliação, atende em Feira de Santana, tanto no Instituto Lago Costa quanto na Clínica Tempo. Então pode procurar a gente, que a gente tá aqui para ajudar vocês da melhor forma possível, tá bem? Muito obrigada pela atenção e até terça-feira que vem, com fé em Deus, às 8h30 da noite.